Olá, eu me chamo Ângelo Milfon e essa é a apresentação do meu exame de qualificação para o doutorado no Departamento de Engenharia Elétrica da PUC-Rio, realizada no dia 13 de dezembro de 2023. O tema é Validação do uso de modelos em Machine Learning para previsão em alta dimensão. Vamos lá. É importante iniciar com uma reflexão baseada no pensamento de Dante. O teste final de uma teoria é a sua capacidade de resolver os problemas que a originaram. Ou seja, Dante nos convida a questionar as soluções sob a ótica da sua usabilidade. Nos convida a manter o foco no problema a ser resolvido. Nossos objetivos de hoje são: primeiro, conceituar o aprendizado estatístico em alta dimensão. Depois, desenvolver a habilidade de formular problemas de machine learning como problemas de otimização. E, por fim, vamos conhecer as principais diferenças entre alguns modelos. A partir do tema validação do uso de machine learning para previsão em alta dimensão, vamos dividi-lo em três grandes temas: a alta dimensão, os modelos de machine learning e as previsões. Iniciamos com uma breve discussão sobre o que é a alta dimensão, como chegamos até aqui, como lidar com seus impactos. Depois abordaremos o tema de machine learning mais teoria robusta, que é a base do aprendizado estatístico. E, por fim, vamos encontrar a melhor solução entre alguns modelos e entender como escolher a melhor solução do problema em análise. Iniciamos a agenda abordando a estatística para dados em alta dimensão. Mas o que é alta dimensão em estatística? De acordo com Bullman e Sarah van der Geer, estatísticas de alta dimensão referem-se à inferência estatística quando o número de parâmetros desconhecidos, P, é muito maior do que o tamanho da amostra, N, ou seja, P muito maior do que N. Na estatística clássica, estamos acostumados a trabalhar com matrizes que são altas e curtas, ou seja, temos à disposição muito mais observações do que parâmetros. Já na estatística em alta dimensão, o desafio é trabalhar com matrizes que são baixas e largas. Ou seja, temos muito mais parâmetros a identificar do que observações à disposição. Mas como chegamos até aqui? Onde aparecem problemas de alta dimensão? Tudo inicia com o desenvolvimento da tecnologia, a produção, o armazenamento e processamento de um volume de dados que vem crescendo de forma exponencial. Todas as áreas do conhecimento, como ciência, medicina, negócios, finanças, administração, estão gerando e processando cada vez mais informações. Em biotecnologia, o número P de variáveis detectadas são milhares e, na maioria das vezes, muito maior que o número N de indivíduos envolvidos em um experimento. As repetições raramente excedem algumas centenas. Dados de consumo e preferência do consumidor são coletados por sites na internet. As preferências e comportamentos dos indivíduos são processados em modelos de marketing e recomendação. Mas, afinal, o que muda? A alta dimensão traz alguns impactos, como, por exemplo, a vastidão do espaço. Os dados ficam isolados na imensidão. Também, acumulações de pequenas flutuações podem resultar em uma grande flutuação global. E cálculos e otimizações podem ser excessivamente intensivos. Vamos mostrar alguns exemplos. Foram geradas duas amostras de 20 observações num espaço de dimensão P, cada amostra com distribuição uniforme no intervalo 0,1 de dimensão P. O objetivo é medir a distância euclidiana entre todas as observações para entender como essas distâncias estão espalhadas no espaço conforme se aumenta a dimensão P. Começando com P igual a 1, as 20 observações estão espalhadas em uma linha. Medimos as distâncias entre todas as observações e verificamos que elas estão todas no intervalo 0,1. Aumentando a dimensão para P igual a 2, agora as observações estão espalhadas num quadrado de lado 1. A maior distância possível entre as observações é a diagonal do quadrado, que é a raiz de 2, aproximadamente 1,41. Quando se aumenta a dimensão para 3, agora
as distâncias podem alcançar o tamanho máximo da diagonal interna de um cubo de lado 1, que é raiz de 3, aproximadamente 1,73. Daí por diante, aumentando a dimensão para 10, para 100, para 1000, as observações ficam cada vez mais distantes uma das outras. Então, dentro de um intervalo de 0 a 1, nesse caso, as observações chegaram a uma distância 13 entre elas. Vamos agora avaliar o impacto do aumento da dimensão em uma regressão linear. Sejam n observações de y igual a beta xi mais epsilon, e onde i varia entre 1 a n, com yi pertence a R e as variáveis xi pertencem ao RP. Queremos estimar os betas no RP, assumindo que os épsilons são independentes e identicamente distribuídos, como normal média zero e variância sigma 2. Então, y igual a x beta mais epsilon. A solução clássica via mínimos quadrados ordinário é o beta que minimiza no RP o y menos xb ao quadrado. A solução só existe quando P menor ou igual que N. E a solução via mínimos quadrados é beta chapéu igual a x transposto x a menos 1, x transposto y. Portanto, o valor esperado da variância do erro entre beta chapéu e o beta real é igual ao valor esperado de x transposto x a menos 1, x transposto epsilon ao quadrado, que é igual ao traço de x transposto x a menos 1, sigma quadrado. Assim, por simplicidade, assumindo que as colunas de x são ortonormais, o erro quadrático médio vai ser proporcional, vai ser igual a P sigma ao quadrado. Então, isso quer dizer que quanto maior a dimensão de P, maior vai ser o erro de estimação. Vamos a um exemplo. Sejam as variáveis x e um φ de i sobre n, onde esse φ está entre 0 e 1 no RP, definido como uma função cosseno de πjt para j igual a 1 a p. O yi eu defino como um somatório de j igual a 1 até a dimensão p, de beta-j cosseno de πji sobre n, mais um epsilon i. Então, quando eu aumento a dimensão de P de 1 a n, eu vou deixar essa solução cada vez mais complicada. Para mostrar o impacto do erro entre o beta estimado e o beta quadrado, em função do aumento de P, vamos mostrar as funções f beta e f beta chapéu para os valores incrementais de P. Então, no exemplo, foram gerados ruídos epsilon i a epsilon n, independentes e identicamente distribuídos, com distribuição 0, 1. A função f beta foi gerada a partir de amostras independentes de beta, j, cada um deles com média normal e variância j a menos 4, com 100 observações. Isso quer dizer que, nesse caso, o P ainda é menor ou igual que n. Então, observa-se com um aumento de P, a função fb de t, ela vai oscilar cada vez mais como consequência do aumento da variância do erro, que é proporcional a P sobre sigma quadrado. Então, para P igual a 10, já começa a variar bastante a previsão. Para a dimensão 20, oscila ainda mais. Para a dimensão 50, e, finalmente, para P igual a 100. No final, quando queremos fazer uma regressão linear com um número de variáveis preditoras igual ao número de observações n, a solução de MQO encontrada passa por todos os pontos. Isso é o sobreajuste da base, que é o efeito de overfit. Dando continuidade à nossa trajetória, vamos falar sobre Machine Learning mais teoria robusta, que é o aprendizado estatístico. Vamos antes lembrar da reflexão fundamental do Box. Todos os modelos são aproximações. Essencialmente, todos estão errados, mas alguns são úteis. Essa frase é famosa, igualmente importante é a mensagem de desfecho. No entanto, a natureza de aproximação do modelo precisa sempre ser considerada. Ou seja,
Sempre precisamos ver os modelos como aproximações, que tentam resolver o problema que está sendo avaliado. Na nossa agenda, entramos aqui em modelos lineares penalizados. O que procuramos? Bom, primeiro procuramos predição. Eu desejo propriedades de oráculo. Depois, procuro seleção de variáveis do modelo. Eu quero selecionar o conjunto de variáveis relevantes. E, por fim, inferência. Eu quero poder inferir sobre a distribuição dos estimadores. Mas, afinal, o que é uma propriedade de oráculo? O oráculo é aquele que conhece a verdade. Queremos que a distribuição assintótica do estimador seja a mesma que a distribuição assintótica do estimador de máxima verossimilhança no verdadeiro suporte. Ou seja, o nosso estimador se adapte ao conhecimento do verdadeiro suporte sem pagar um preço em termos de distribuição assintótica. No caso especial do erro gaussiano, temos que a diferença entre o valor estimado e o verdadeiro coeficiente multiplicado por raiz de n tende a uma normal com média zero e variância igual à inversa da matriz de Fisher, o que mostra que o estimador é assintoticamente eficiente. Vamos falar um pouco sobre a seleção de modelos em ambientes de alta dimensão. Podemos dividir os modelos em dois grandes grupos, os modelos esparsos e os modelos densos. No modelo denso, todas as variáveis são relevantes. Então, o que nós queremos é sintetizá-las em uma quantidade reduzida de variáveis. Já no caso de modelos esparsos, a maioria das variáveis não é relevante. Então, eu quero descartar, eu quero selecionar e descartar. Mas como tratar? Então, dividindo ainda esse grupo entre modelos lineares e não lineares, no caso linear esparso, eu posso usar laço, adalaço, elasticnet e as variações do laço. No caso linear denso, eu uso ridge, boosting, bagging e complete subset regression. Já no caso não linear denso, eu posso usar árvores de regressão, random forest e redes neurais com deep learning. Já no caso não linear esparso, vamos usar podas em árvores de regressão. Vamos então começar pelo ridge, desenvolvido nos anos 70. Considerando uma matriz de observação X no Rn por P, ou seja, N amostras e P variáveis, e uma variável resposta Y no Rn, a regressão Ridge encontra a solução do problema de minimização do erro quadrático em função do vetor de regressores beta sujeito a uma restrição quadrática. Nesse caso, a norma euclidiana dos regressores. Alguns detalhes técnicos. Em geral, as variáveis independentes são centradas em zero, com variância unitária, para que essas soluções sejam adimensionais. E, por conveniência, também são centralizadas as saídas do modelo. Assim, é possível descartar o intercepto beta zero na solução do Ridge. Mas, afinal, o que estamos fazendo? No problema proposto, encontramos o vetor de regressores ótimo, que minimiza o erro com uma penalização adicional. Essa penalização pode ser considerada como um orçamento, um budget e um valor a ser respeitado. Vamos resolver esse problema usando multiplicadores de Lagrange. E a regressão Ridge tem características importantes. Primeiro, não tem seleção de variável. Isso quer dizer que nenhum dos regressores vai ser descartado. Eles vão ser diminuídos, mas não necessariamente para zero. O valor do t, que limita o máximo dos regressores, é um parâmetro a determinar. Existe uma solução a partir de multiplicadores de Lagrange, que é definida como beta de lambda chapéu igual a x transposto x mais lambda i a menos 1, x transposto y. Só que essa solução produz estimadores enviesados para os parâmetros diferentes de zero. Uma representação gráfica simples para dois regressores mostra que o ponto da solução Ridge é o ponto onde as curvas de nível do beta-chapéu encontram esse dado T de orçamento, que é essa circunferência de raio T. Portanto, para os problemas que trataremos na alta dimensão, vamos seguir o conselho do Reist. Use um procedimento que vá bem em problemas esparsos, já que nenhum procedimento vai bem em problemas densos. Vamos falar então da regressão linear esparsa. Mas antes, vamos entender a esparsidade aos olhos de um pintor expressionista, o Hans Hofmann. Ele explica
a habilidade de simplificar como a eliminação do desnecessário para que o necessário possa aparecer. Vamos nessa linha. Retomando o problema, onde x é nossa matriz de observações no Rn por P e y é nosso vetor de variáveis resposta no Rn. O problema geral da regressão linear com um termo de regularização e uma restrição esparsa na forma matricial é o mínimo em beta de um meio de y menos x beta ao quadrado mais 1 sobre 2 gama, norma 2 de beta, sujeito à norma zero de beta menor ou igual a k. Nesse caso, gama maior que zero é uma ponderação que controla a importância da regularização. E a norma zero de beta representa as componentes diferentes de zero do vetor beta. Aqui, para P maior que N, o problema irrestrito tem infinitas soluções, ou seja, o problema não é bem definido. Ou seja, a restrição de esparsidade é necessária para garantir uma solução única. Se P menor é igual que N, o problema da regressão linear é bem definido, mas a restrição deixa o problema mais simples e interpretável. Então, vamos resolvê-lo. Reformulando o problema como um problema inteiro misto de otimização com função objetivo quadrática, introduzindo a variável de decisão binária SJ, que vale 1 se a variável XJ for selecionada, e 0, caso contrário. Usando a formulação do Big M para restrição, o problema de regressão esparsa pode ser transformado nesse problema mínimo em beta de um meio de y menos x beta ao quadrado mais 1 sobre 2 gama beta ao quadrado. Dessa vez, o beta pertencente ao RP e o S pertencente ao SPK, com os betas agora sanduichados entre menos MSJ e mais MSJ. Essa restrição garante que o coeficiente beta-j é diferente de zero somente se a variável SJ for igual a 1 para um valor de M grande o suficiente. Finalmente, chegamos então ao laço. O laço é um acrônimo para Least Absolute Shrinkage and Selection Operator, ou seja, o menor operador absoluto para redução e seleção de regressores, desenvolvido pelo Tibishirani em 1996. No nosso problema de uma matriz de observações x no Rn por P e y, um vetor de variáveis resposta no Rn, o laço encontra a solução para o problema de otimização escrito na forma de matricial como mínimo em beta 0 e beta, de 1 sobre 2n, y menos beta 0, 1 menos x beta ao quadrado, sujeito à norma 1 de beta menor ou igual que t. Esse 1 é um vetor de n componentes iguais a 1, e a norma 2 representa a norma euclidiana do vetor. Da mesma forma, as variáveis independentes são centradas em zero, com variância unitária, e as saídas são centralizadas, para permitir que o intercepto seja descartado na solução laço. Então, como vamos resolver o problema? Vamos reescrever o problema na forma lagrangiana, que é o mínimo em beta pertencente ao RP de 1 sobre 2n, norma de y menos x beta, mais um lambda na norma 1 de beta, para algum lambda maior que, ou igual que zero. Essa equação é convexa, mas não diferenciável por conta da norma L1. Isso porque a função norma não é, a função valor absoluto não é diferenciável em beta igual a zero. A condição de otimalidade nesse caso é que o subgradiente da função de beta inclua beta igual a zero. Portanto, a solução ótima precisa satisfazer menos x transposto, que multiplica y menos x beta, mais lambda v igual a zero, onde esse Vj é a componente J do subgradiente da norma 1 de beta, onde Vj vai ser mais 1 se beta-j maior que zero, menos 1 se beta-j menor que zero, e vai estar entre menos 1 e mais 1 se beta-j igual a zero. Então, a partir da primeira equação, podemos escrever x transposto, que multiplica y menos x beta, é igual a um lambda v. Fazendo beta igual a zero e pelas condições de Karush-Tucker, as KKTs,
temos que x transposto y pertence ao intervalo menos lambda a lambda. Assim, para beta igual a zero, a condição ótima é que x transposto y esteja sanduichado entre menos lambda e lambda, ou seja, lambda maior ou igual que o máximo do valor absoluto de x transposto y. O que quer dizer que basta procurar lambda a partir de um valor muito pequeno, acima de zero, até o valor lambda máximo. Há algumas características da solução laço. Fazendo a mesma análise gráfica que falamos do Ridge, no caso especial de dois regressores, a solução laço encontra o ponto entre as curvas de nível das possíveis soluções de beta, vai tocar o diamante formado entre beta 1 e beta 2. A grande vantagem da solução laço é a seleção de variáveis e descarte de outras. Além disso, o problema tem solução para caso esparso, onde o P é muito maior do que N. Como ponto negativo, ele produz estimadores enviesados para os parâmetros diferentes de zero. Então, vale agora um exemplo comparativo entre as soluções Ridge e Lasso. Seja o modelo de quantidade de crimes por milhão de habitantes reportado nos Estados Unidos, a partir de 5 variáveis explicativas. A primeira, o orçamento com segurança, chamada funding. A segunda, o percentual da população com mais de 25 anos e 4 anos de ensino médio, chamada HS. A terceira, o percentual da população entre 16 e 19 anos fora do ensino médio, chamada Not HS. A quarta, o percentual da população entre 18 e 24 anos em faculdade, chamada college. E a quinta, o percentual da população com mais de 25 anos, com pelo menos 4 anos em faculdade, chamada college 4. Vamos entender as diferenças entre as soluções Lasso e Ridge. A Lasso no gráfico da esquerda e o Ridge no gráfico à direita. Em ambos os gráficos, o eixo X mostra a razão entre a solução proposta no modelo e a solução dos mínimos quadrados ordinários. Ou seja, para lambda igual a zero, em ambos os casos Lasso ou Ridge, o problema reduz ao MQO e as soluções são idênticas mostradas no lado direito de cada gráfico. Quando nós vamos aumentando a penalização lambda, os regressores vão sendo diminuídos até que nenhum é escolhido, o que é mostrado no lado esquerdo dos gráficos. A principal diferença entre as duas soluções é a seleção de variáveis. No caso do Ridge, não há seleção, e no caso do Lasso, há uma seleção. Fazendo a conta inversa, seja um lambda muito grande e reduzindo até chegar a zero, a gente está caminhando, então, do lado esquerdo dos gráficos para o lado direito. No caso do Ridge, todos os regressores são considerados para qualquer valor de lambda. A solução Ridge sempre vai considerar pesos diferentes de zero para todos os regressores. Já a solução Lasso inicia somente com um regressor, o orçamento com segurança, funding. Quando você vai reduzindo o valor de lambda, o Lasso vai colocando outros regressores. Então, quando o lambda chega a zero, as duas soluções são idênticas e idênticas ao MQO. A solução Lasso, então, vai permitir identificar quais regressores são mais relevantes de acordo com a capacidade, a disponibilidade lambda. Nesse ponto, é importante falar de alguns resultados da teoria assintótica. Para capturar os cenários da alta dimensão, vamos considerar uma matriz triangular de observações. Seja um YN e I igual a um somatório de J igual a 1 a 1 PN de beta 0 de N e I, um XJ de N e I, mais um epsilon de N e I, onde o I varia de 1 a N e o N vale 1, 2 e assim por diante. Se nós permitirmos que o P seja igual a um PN, que é muito maior do que o N. Essas suposições sobre o epsilon N e I são as mesmas do modelo linear. Um resultado de consistência requer uma suposição de esparsidade na forma. A norma 1 de beta 0 é igual à norma 1 de beta n0, que tem ordem menor do que raiz de n sobre log de p, conforme as ordens de magnitude.
Assumindo condições de regularidade adicionais suaves na distribuição do erro para uma faixa de lambda igual a lambda n, que tende assintoticamente a raiz de log p sobre n, o laço é consistente para estimar a função de regressão beta chapéu de lambda menos beta zero transposto, sigma x, beta chapéu de lambda menos beta zero, que tem ordem p menor que 1 quando n tende para o infinito. Isso significa que tende a zero em probabilidade quando n tende para o infinito. Sigma x é igual a 1 sobre n x transposto x no caso de um design fixo. No caso de um design aleatório, sigma x é a matriz de covariância. E a relação é válida assumindo que a norma 1 de beta zero tem ordem menor que raiz quarta de n sobre log de n. Voltando ao problema, como podemos escolher o parâmetro t ou lambda? Qual o impacto sobre a escolha no modelo? Com um t pequeno, que equivale a um lambda grande, penalizamos mais os parâmetros do modelo, aumentamos o viés do estimador de beta e eu gero modelos mais esparsos e interpretáveis. Por outro lado, modelos que se ajustam menos aos dados. Já com t grande, que equivale a um lambda pequeno, se penaliza menos os parâmetros do modelo, se reduz o viés do estimador de beta e gera modelos menos interpretáveis e modelos que se ajustam mais aos dados, que pode levar ao sobreajuste, que é o overfitting. Como alternativas, existem duas grandes, a validação cruzada e o uso do critério IC-BC. No procedimento de validação cruzada, em geral, são usados 10 divisões do conjunto de treinamento da matriz de observações. Ou seja, primeiro se separa as observações em dois grupos. Um conjunto de treinamento, que em geral conta com 70% a 80% das observações, e um conjunto de teste, para testar o modelo final escolhido. Na validação cruzada, o conjunto de treinamento é novamente separado, subdividido dessa vez em 10 subdivisões, de forma aleatória. O procedimento de estimação é repetido 10 vezes, cada uma com subdivisões distintas. Ao final, calcula-se a média desses 10 resultados como a estimativa final do modelo. Então, como escolhemos o valor de t? Podemos criar uma curva de validação cruzada para cada erro calculado em cada uma das iterações realizadas. No gráfico, o eixo x mostra o valor de t calculado como uma razão entre a norma do regressor dividido pelo valor da norma dos regressores MTO. Enquanto o eixo y mostra o valor do erro calculado em cada cenário de validação cruzada. As barras de erro indicam mais e menos um desvio padrão de cada estimativa de validação cruzada. A quantidade de regressores diferentes de zero é mostrado no topo do gráfico. O que queremos? Encontrar o mínimo da curva. O mínimo é encontrado em t igual a 0,56, que corresponde a 3 regressores. Esse é o valor de t escolhido. Esse procedimento ele auxilia a definição do parâmetro t. É possível realizar um procedimento análogo para estimar lambda. Os dois procedimentos vão gerar resultados similares, mas não idênticos, porque o mapeamento de parâmetros t e lambda depende das observações. Uma alternativa para a validação cruzada é utilizar o critério IC-BC. No contexto temporal, a validação cruzada fica mais difícil. Zhou e Wang propuseram o uso do critério de BC para o laço e mostraram que o laço com o BIC tem melhores desempenhos na identificação do modelo correto. Mas podemos melhorar o laço. Existem variações que levam a resultados interessantes. Quando as variáveis são altamente correlacionadas, usamos o Elastic Net. Quando as variáveis são agrupadas de forma estrutural, como dummies para categorização, podemos usar o Group Lasso ou Overlap Group Lasso. E quando existem pares de betas iguais, usamos o Fused Lasso.
Para variáveis altamente correlacionadas, temos o ElasticNet, desenvolvido por Zhu e Haste em 2005. Traz um compromisso entre as penalidades Ridge e a penalidade laço. Ela resolve o problema de otimização com um novo parâmetro alfa, pertencente ao intervalo 0,1. Essa combinação linear convexa entre as normas L2 e L1 permite que o problema seja estritamente convexo. Com isso, uma solução única existe, independente das correlações ou duplicações em XJ. Quando alfa igual a 1, o problema se reduz ao laço. Quando alfa igual a 0, o problema corresponde ao ridge. Considerando o espaço de soluções no R3, as soluções do ElasticNet geram uma bola em forma de diamante nos vértices. Para variáveis agrupadas em categorias ou em forma estrutural, temos o group laço. Nesse caso, consideramos que existem regressores que podem ser agrupados em J grupos. Um vetor ZJ pertencente ao RPJ representa as covariáveis do grupo J. As propriedades dessa modelagem são, dependendo de lambda maior ou igual que zero, ou todo vetor θj vai ser zero, ou todos os seus elementos serão não nulos. E também, quando PJ igual a 1, então todos os grupos têm somente um elemento. O problema se reduz a um laço comum. Considerando o espaço de soluções no R3, o exemplo do grupo laço, que é o exemplo da esquerda, mostra o caso onde existem dois grupos. O primeiro com coeficiente θ1 igual a β1, β2, pertencente ao R2, e um segundo, que é o θ2 igual a β3, pertencente ao R1. Quando o problema apresenta uma estrutura constante por partes dentro de um sinal, podemos usar o fused laço. Nesse caso, a primeira penalidade é a norma L1 e serve para contrair os θi's em direção a zero. Como o índice I da observação ordena os dados, a segunda penalidade incentiva que coeficientes vizinhos de θi a serem semelhantes e vai fazer com que alguns sejam idênticos. Um caso especial do fused laço é o trend filtering, onde a penalidade da diferença absoluta de primeira ordem ela é generalizada para uma diferença de ordem superior. Essa matriz D de K mais 1 é uma matriz de dimensão n menos K menos 1 vezes n e calcula as diferenças discretas de ordem K mais 1. Em geral, o trend filtering de ordem K resulta em soluções que são polinômios por partes de grau K. O modelo trend filter linear, que é o K igual a 1, é interessante porque resulta em soluções lineares por partes. Finalmente, nessa viagem nas variações do laço, vamos falar do Adaptive Laço, criado por Zhu em 2006. É uma alternativa para ajustar modelos mais esparsos do laço, mas precisa de uma estiva inicial que resolve esse problema de otimização, onde são consideradas outras normas WJ. Uma das vantagens do ADA-laço é que, dadas as estimativas iniciais, o problema é convexo em beta. Além disso, a solução Ridge também pode ser usada como uma estimativa inicial. Algumas propriedades interessantes. As variáveis redundantes têm maior peso. O modelo produz estimadores consistentes para parâmetros diferentes de zero. Gera uma solução que reduz a ocorrência de falso positivo e possui a propriedade de oráculo em certas condições. Chegou a hora de aplicar boa parte dessa teoria em um exemplo numérico. No nosso exemplo numérico, foram geradas 100 observações de uma amostra aleatória com 1000 variáveis. Criamos um vetor de regressores beta, onde somente 20 deles têm valor beta igual a 1 e todos os outros têm valor beta igual a 0. Ajustamos uma regressão linear na forma yi
igual ao somatório de j igual a 1 a 1000 de beta-j, x e j mais epsilon i, onde o epsilon, cada epsilon i tem distribuição normal 0,1 e i igual a 1 a 100. Apresentamos a série observada para diferentes modelos de previsão com dois objetivos. Primeiro, identificar as variáveis candidatas que podem ser selecionadas por cada modelo e a quantidade de variáveis que cada modelo descarta corretamente. E depois, o segundo objetivo, identificar um modelo que produz o melhor ajuste aos dados, medido através do erro quadrático médio in sample e out of sample. Os modelos avaliados foram o RIDGE, o Lasso, o ElasticNet, o Adaptive Lasso e o Random Forest, um modelo não linear. Comparando os resultados, o modelo RIDGE apresentou resultados compatíveis com os outros, tanto in sample como out of sample, mas não faz seleção de variáveis. Os modelos Lasso e Adalasso fazem seleção de variáveis e encontram uma quantidade pequena de variáveis relevantes comparada com as 1000 geradas. Embora com o resultado de erro quadrático médio em sample mais alto, eles conseguiram um resultado out of sample em linha com os outros modelos que não fazem a seleção de variáveis. O modelo não linear Random Forest gerou uma árvore de 8 níveis, um erro quadrático médio em sample baixo e um erro quadrático médio out of sample em linha com os modelos lineares, mas não faz seleção de variáveis. Já o modelo ElasticNet apresentou o menor erro quadrático médio tanto em sample como out of sample, mas não faz seleção de variáveis. Então, algumas conclusões. Cada modelo tem características próprias, que geram resultados específicos que devem ser avaliados conforme o problema a ser resolvido. Em problemas esparsos em alta dimensão, a possibilidade de seleção de variáveis é um fator determinante na escolha de um modelo que melhor descreva os dados observados. É muito importante conhecer a capacidade do modelo de se adequar à amostra de treinamento, mas para avaliar a qualidade de um modelo, é necessário avaliar sua capacidade de previsão out of sample, ou seja, sobre dados que ele nunca viu. Então, os objetivos de hoje foram cumpridos. Conceituamos o aprendizado estatístico em alta dimensão, desenvolvemos a habilidade de formular problemas de machine learning como problema de otimização e conhecemos as principais diferenças entre alguns modelos. Para terminar, vale retomar ao início a reflexão de Danzig. O teste final de uma teoria é a sua capacidade de resolver os problemas que a originaram. Dessa forma, o foco no problema a ser resolvido de previsão em alta dimensão é necessário sempre testar resultados sob a ótica da capacidade que o modelo proposto tem de resolver o problema na forma mais robusta. Algumas referências que me ajudaram a montar esse trabalho. Muito obrigado.